Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Oliveira, sou do canal Estudo na Web. Estamos começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e também para o nosso curso de UML. Lembrando que esse aqui é o módulo 2 de Princípios da Orientação a Objetos. E nesta aula nós vamos falar sobre o princípio de encapsulamento e a gente vai entender os níveis de visibilidade que esse conceito possui. Beleza, gente? Então bora lá. Primeiro aqui é encapsulamento e visibilidade, que é o assunto aqui da aula, e agora a gente vai entrar no conceito do encapsulamento. Encapsulamento, então, conceito de encapsulamento. Protege algo e com isso garante o perfeito funcionamento. Porque não é todo mundo que consegue mexer. É um funcionamento protegido e evita problemas é como se fosse um molde para gerar objetos. O que acontece, gente? Quando a gente cria um objeto que possui o encapsulamento aplicado, a gente coloca algum tipo de restrições nos métodos e também nos seus atributos. Essas restrições, elas definem quem pode manipular esses métodos e atributos. Com isso, coloca ali uma segurança, uma camada de segurança, aonde garante um perfeito funcionamento, porque não é todo mundo que vai conseguir manipular esses atributos ou esses métodos. E dependendo qual é o método, né, de uma classe, pode ter ali consequências um pouco mais sérias. Por isso que ele garante ali o perfeito funcionamento. Às vezes um determinado atributo solto, ele pode gerar um problemão ali na aplicação. Agora a gente vai entender aqui o conceito de visibilidade. A visibilidade é um símbolo que precede o atributo ou método e é utilizada para indicar o seu nível de acessibilidade. Existem 3 modos de visibilidade, sendo eles o público, o protegido e também o privado. Então esses 3 módulos aqui, eles são encarregados de garantir, vamos dizer assim, o funcionamento, né? Quando a gente está falando de atributos, né, e também de métodos na orientação a objetos, obrigatoriamente a gente precisa definir um deles. O mais comum e o que praticamente todos acabam sendo é no formato de público, né? Então todo pelo menos vai ser público e aí você vai ter que definir se você vai privar ou se você vai proteger eles. Mas por essência, vamos dizer assim que pelo menos público ele deve ser, tá bom? Bora entender cada um deles então. Então, pública. Representada pelo símbolo de mais, esse significa que o atributo ou método pode ser utilizado por qualquer objeto de qualquer classe. Ou seja, gente, quando a gente instancia um objeto, eu tenho lá uma classe que ela faz algumas coisas. E eu instanciei um objeto dessa classe. Então, através desse objeto, eu posso acessar qualquer atributo ou qualquer método que está com a visibilidade pública. Sendo assim, eu posso manipular esse objeto ou esse atributo ou até mesmo essa classe da maneira que eu quiser, né? Então, geralmente, coisas públicas em classes são atributos e métodos que não definem muito bem regras, mas elas podem ser manipuladas. Então, por isso que geralmente coisas públicas serão coisas não tão sensíveis, né? Que não importa tanto se houver algum tipo de manipulação. Beleza? Próximo passo aqui é a gente entender o que são os protegidos. Representada pelo símbolo de cerquilha e determina que apenas os objetos da classe possuidora do atributo ou método e também das suas subclasses podem acessá-las. Ou seja, quando a gente tem uma classe pai e essa classe pai ela é herdada, ou seja, acontece o conceito de herança que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, essa classe pai e essa classe filha pode sim manipular os dados que são protegidos, porque ela garante esse funcionamento ainda. Então, além de fazer isso com as públicas, ela também vai poder manipular os atributos e métodos que são das classes protegidas, dos atributos e métodos protegidos. Então eu tenho ali a classe pai e eu tenho aqui a classe filha. Na classe pai eu tenho atributos que alguns são protegidos, né? E eu tenho métodos que alguns são protegidos. Os atributos dessa classe podem ser manipulados também pelos atributos da minha subclasse, da classe filha. Beleza? Aí, por último, a gente tem os atributos privados, que é representado pelo símbolo de menos. Esse significa que somente os objetos da classe possuidora do atributo ou métodos poderão utilizá-los. Nesse caso aqui é um modo mais restrito. A gente tem lá uma determinada classe que apenas esta classe vai poder utilizar e manipular esses atributos ou métodos que são no módulo de visibilidade protegidos. Então, a gente não, caso aconteça herança nesta classe, esses atributos e esses métodos não ficam nem disponíveis para serem manipulados através dessas classes filhas, né, essas subclasses. Então, é um método é um tipo de visibilidade que garante uma proteção muito maior. Pode ser que você tenha que aplicar isso em alguns métodos e também em alguns atributos. Com isso, por isso que a gente fala que
que esse tipo de mecanismo, né, o encapsulamento, ele de certa forma vai garantir um perfeito funcionamento. Por quê? Porque quando você quer privar algum atributo de ser manipulado ou alguma classe de ser instanciada indevidamente, você coloca ela no modo de privado, ou você coloca ela em um modo um pouco mais restrito, que é o protegido. Dessa forma você acaba colocando uma camada, vamos dizer assim, mais lógica no desenvolvimento, mas você vai garantir de certa forma o funcionamento. Você vai evitar que na hora de programar ou na hora de criar o diagrama, você mostre mostre ali na criação do diagrama, de repente, um método ali que não vai poder ser utilizado ou um método que vai poder ser utilizado, mas você está mostrando ele de uma forma indevida. Então, é isso que acontece. Um exemplo aqui prático de encapsulamento aplicando aqui as visibilidades, nós temos aqui um exemplo de uma classe. Nós temos aqui uma classe chamada carro, e essa classe ela possui um atributo público, que é o atributo cor, né, que tem ali um tipo de char, e temos aqui um atributo portas, que ele é protegido, né, que a gente está aqui no tamanho de int. E nós temos um método, né, que ele está na terceira linha ali, vamos dizer assim, que ele é o protegido, que ele é transportar pessoas, que é do tipo void, ele não vai ter retorno nenhum. Então, esse aqui é um exemplo, né, bem simples, claro, poderia ter outros ali, poderia ser tudo público, tudo privado, ou até mesmo tudo protegido, mas aqui eu coloquei um exemplinho só para mostrar, né, exemplificar esse conceito na prática, né. Claro que quando a gente está falando às vezes na programação, quando você tiver, caso você leve para esse lado, esse conceito de público, privado e também de protegido, você não vai considerar esses sinais, nem de mais e nem de menos e nem o cerquilha, porque na programação você não utiliza, você simplesmente coloca o nome mesmo, isso aqui vai ser private, public ou protected, que são as definições na hora que você vai definir um atributo ou você vai definir um método. Então essa é a diferença quando você está falando da programação, você não usa os símbolos, mas você usa o nome propriamente dito, tá bom? Então, essa é a diferença. Espero que tenha gostado e entendido aí esse conceito de encapsulamento e também ali as definições de visibilidade. Espero que gostem. Até o próximo vídeo. Tchau!